miligramas e nos adultos 1000 miligramas. Isto quer dizer que uma criança de 4 a 8 anos tem que beber por dia à volta de 3, 4 chávenas almoçadeiras de leite, daquelas chávenas almoçadeiras que andam à volta dos 200, 200. Uma chávena de leite, uma chávena almoçadeira tem em média cerca de 300 miligramas de cálcio por chávena. Outra situação que surge é no doente transplantado, os aspectos particulares da nutrição. É uma alimentação normal para uma criança de fibrose quística, mas é necessário ter mais cuidado com a confecção dos alimentos, é necessário evitar a ingestão de alimentos mal cozinhados, é necessário evitar a ingestão de enchidos e de carnes que não estejam eventualmente bem cozinhadas. Mas de resto não há assim nenhumas restrições especiais. E entramos num outro aspecto que é a desnutrição, mas estamos a falar de crianças que, como eu disse há bocado, deviam comer mais que uma criança normal, cuidar deles, e que, em contrapartida, têm muitas vezes infecções e têm muitas vezes alguma pressão social dos pais que leva a que eles comam menos do que deviam comer, comam menos que uma criança normal e comam muito menos do que aquilo que deviam comer para satisfazer as suas necessidades acrescidas. A desnutrição leva a uma diminuição do crescimento e do desenvolvimento pulmonar, diminui a atividade física, agrava a tolerância ao exercício, provoca alterações imunológicas que dificultam o combate à infecção e levam a um déficit de antioxidantes. E os antioxidantes são extremamente importantes numa criança com fibrose quística porque todo o seu processo de inflamação pulmonar leva a que haja um processo oxidativo e os antioxidantes são fundamentais para contrariar este processo de inflamação pulmonar. Este estado de infecção, isto tudo leva a que aumente a probabilidade de haver um estado de infecção e inflamação no corpo. Os antioxidantes são fundamentalmente a vitamina E e a vitamina C, para além de outros antioxidantes, estes são os mais importantes. A vitamina E protege os lipídios da peroxidação, aumenta a fragilidade, torna a fragilidade das membranas celulares menor e leva a uma perpetuação do déficit de vitamina E, leva a uma perpetuação do dano oxidativo. A vitamina C atua na eliminação dos peróxidos. Estas vitaminas estão sobretudo nos alimentos frescos e em particular nas frutas. E chegamos àquele aspecto que eu acho que muitas vezes é dramático de alguns pais e que todos nós médicos temos e que nos dão cabo da cabeça os pais, as crianças e nós próprios, que é estabelecermos algumas linhas de orientação para as crianças que não têm. Como eu dizia há bocado, as pessoas com fibrose quística têm que comer mais que o apetite que têm. A diminuição do apetite em situações de maior gasto, como é o caso das infecções, causa-nos um problema grande porque temos cada vez mais gastos e cada vez menos ingestão. A criança é muitas vezes difícil de convencer face a pais insistentes na ameaça de perigos mortais. Isto é como a gente ouvir às vezes os pais dizer: se não comes, morres, se não comes, ficas doente, depois morres. E esta é uma situação que às vezes é completamente dramática em relação à relação que devia existir entre pais e filhos. A reação dos pais é muitas vezes inapropriada, levando a situações que são terríveis à mesa e na própria família, que muitas vezes é também fruto de um conflito familiar. E às vezes a criança está numa situação de autêntica batalha campal, em que de um lado tem um general de guerra em punho e do outro temos de facto uma criança de boca fechada. A criança que não come deve ter da parte dos pais algumas atenções. Em primeiro lugar, é importante que as refeições não sejam um campo de batalha. É importante que isto não sirva para aumentar as situações de stress na família
e que a família não estabeleça castigos à mesa. Não sais da mesa enquanto não comeres. 1 hora depois, continuas à mesa e ainda não comeste. E, em média, num estudo que foi feito na Irlanda, as crianças com fibrose quística estavam, em média, à mesa entre 30 e 45 minutos. A média normal é à volta dos 20 minutos. E uma coisa engraçada nesse estudo também que foi feito na Irlanda é que todas as crianças comiam menos na segunda metade. Portanto, nos primeiros 20 minutos ainda comiam alguma coisa, naquela segunda metade era uma coisa catastrófica, ninguém comia nada e o pouco que comiam era de facto com grande pressão e muitas vezes levando ao fome. É preciso a gente entender também que quando nós começamos a comer, temos um estímulo da hipoglicemia e temos o estímulo do estômago vazio e das enzimas desse mesmo estômago, que nos levam a uma sensação de fome. Ao fim de 20 minutos, já começamos a ter a absorção de alimentos e começamos a ter a saciedade a estabelecer-se. E, portanto, é natural que a criança, se não comeu naqueles primeiros 20 minutos, também dificilmente vai comer nos 20 minutos seguintes. Não vale a pena estar lá horas à mesa. Manter as recomendações da dieta na fibrose quística, estamos todos de acordo que é uma tarefa difícil, mas é necessário que se estabeleçam estratégias de aproximação ao filho, dos pais aos filhos, para que se consiga ter alguns ganhos. Não chega a dizer a uma criança, 4, 5, 6, 10 anos, tens que comer para engordar, tens que comer para ganhar peso. Não. A estratégia tem que ser pelo lado positivo para ele. Ele tem que comer para brincar, para poder brincar mais, para ser mais forte nas brincadeiras com os amigos, para conseguir ultrapassar os obstáculos daquela brincadeira que ele fez e que não conseguiu ultrapassar. É preciso estabelecer este estímulo com base na energia que ele precisa para fazer coisas mais importantes, para ser uma pessoa mais importante, para ser maior, para ser mais valente e não para ganhar peso ou engordar. Não vale a pena prolongarmos o tempo máximo das refeições para além dos 20 minutos. Vale a pena nestes 20 minutos rentabilizarmos as coisas. Prestar atenção ao comportamento dele durante a refeição, à quantidade de comida que vai no garfo. Às vezes vão 2 grãos de arroz, numa garfada, 1 minuto depois vão outros 2 grãos de arroz. É preciso que a gente esteja atento e lhe diga: pá, estás esquecido, isto não é assim, tens que levar o garfo com mais comida. É importante que se veja se ele está a mastigar rapidamente ou se está ali num processo de lentidão a deixar passar o tempo. É importante provar as refeições e é importante dar um bom aspecto às refeições. Todos nós comemos com os olhos e as crianças também comem com os olhos. E se conseguirmos estabelecer uma refeição bonita, agradável, certamente isto funciona como estimulante de apetite. Se fizermos aquela refeição em que queremos meter tudo e mais alguma coisa e que sai dali uma paparaca qualquer, com muitas calorias, é certo, mas uma paparaca intragável que a gente prova e não consegue comer, não vale a pena também querer que a criança a coma porque ela não vai para cima dele. Depois, esta aproximação da criança também tem alguns truques. É importante ignorar ou não prestar atenção aos comportamentos que interferem com as relações. O que nós vemos muitas vezes é o pai ou a mãe a discutir à mesa com a criança. E estão os dois ali em guerra pegada a discutir, a fazer, não se percebe muito bem o quê, mas estão os dois a regatear à mesa sem chegarem a conclusão absolutamente nenhuma. É preferível que os pais passem um bocado por cima destas pequenas alterações que a criança pode apresentar, como estar ali a empatar o tempo, a mastigar e nunca mais engole, a falar demasiado. São normalmente mecanismos de defesa da criança. Ela não quer comer e está a encontrar ali alguns mecanismos de defesa. E os pais têm que conseguir ultrapassar isso. Não adianta começarem ali a discutir, já estás há 5 minutos a comer e nunca mais acabas de comer e a criança diz: mas tem calma, mas tu não comes, né? Estão ali assim, numa situação que no fim, quando refletirem um bocado, veem que aquilo não leva a lado nenhum. E acho que é importante estabelecer recompensas. Recompensas não têm que ser subornos, mas a recompensa pode servir como incentivo. Todos nós funcionamos por incentivo e a criança seguramente também funciona com incentivos. E se esses incentivos forem em relação àquilo que ela gosta, àquilo que ele mais quer, é possível que a gente consiga ter um ganho neste aspecto. Depois é preciso estabelecer algumas estratégias para a alimentação.
Não adianta nada se uma criança, se os pais estabeleceram que o prato tem que ter 200 de comida, mas a criança só come 100, não vale a pena pôr 200 no prato, vamos pôr 100, vamos passar uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias, vamos pôr 120, vamos subindo aos bocadinhos, até conseguirmos chegar àquela quantidade que nós achamos que é razoável. E isto também, às vezes, é difícil, porque o que é razoável para os pais não é razoável para outros. Mas, de qualquer forma, não queiram dar tudo de uma vez só. É preciso ir ganhar dia a dia, semana a semana, mês a mês. É preferível isso, é preferível chegar ao fim e dizer: vês, tu conseguiste comer tudo, do que chegarem ao fim todos aborrecidos, todos zangados e com a criança a estar ali 1 hora ou hora e meia. Portanto, este aumento gradual do consumo energético, este aumento gradual da quantidade de refeição é fundamental para que consigamos ter alguns ganhos em termos de estratégia da alimentação. Mas também é importante que, se nós queremos dar calorias, e se temos uma criança que come menos, a gente procura concentrar as calorias numa menor quantidade de comida. E podemos, por exemplo, utilizar mais as gorduras. Mas as gorduras, por exemplo, é fazer uma sobremesa com natas, é pôr um bocado mais de manteiga no pão, se ele gosta de comer pão com manteiga, é utilizar o chocolate, que ele gosta mais de chocolate. Portanto, é procurar dar alimentos de alta densidade em quantidades mais pequenas. Podemos fazer, temos as mesmas calorias, mas num volume mais pequeno, mas de uma maneira que seja agradável e que seja, digamos assim, apetitosa para a criança, que estimula. O tratamento nutricional da fibrose quística passa depois por uma nutrição adequada, pelos suplementos enzimáticos, pelas vitaminas e por uma boa atividade física. Estes 4 elementos, são fundamentais no tratamento nutricional da fibrose quística. Em jeito de conclusão, eu diria que a saúde pulmonar depende de um sistema antioxidante complexo, intimamente ligado à alimentação. Uma dieta equilibrada, rica em fruta, vegetais e peixe, proporciona proteção antioxidante e contribui para a modulação dos processos inflamatórios. Os suplementos alimentares devem ser usados, mas com reserva. E só depois de esgotarmos a possibilidade de aumentarmos o peso da criança com uma alimentação normal. A dieta equilibrada deve iniciar-se precocemente, eventualmente no período pré-natal, se soubermos no período pré-natal que estamos perante a situação de fibrose quística, e continuar ao longo de toda a vida. Muito obrigado.